Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 84, publicado em 24 de abril de 2025. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E hoje eu tenho como entrevistada minha amiga e sócia Beatrice Chestnut. Alguns de vocês já devem ter ouvido podcasts anteriores em que eu a entrevistei. E ela é sempre uma figurinha carimbada aqui no nosso podcast Mundo Enneagrama, porque trabalhamos juntos uma grande parte do tempo. E o tema de hoje com a Bi é relações objetais e Enneagrama. E ela mesma vai explicar do que se trata. Eu vou traduzi-la de maneira consecutiva do inglês para o português, mas primeiro eu vou perguntar para ela algo em português. Oi, Bi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como você está? Muito bom. Obrigado por participar mais uma vez do nosso podcast Mundo Enneagrama, ok? É minha prazer. É o seu prazer. Fantástico. Os brasileiros, incluindo eu, apreciam muito a Bi procurando falar um pouco de português e ela entende razoavelmente bem. But now I'm going to start interviewing you in English and translate it into Portuguese. Agora eu vou começar a traduzi-la. B. The theme today is object relations and the Enneagram. Would you mind starting just explaining what this is and why we're talking about this here? Então, Bi, eu gostaria de pedir para você comentar agora por que a gente está falando desse tema e o que é esse estudo, essa área da psicologia chamada relações objetais. Yes, object relations theory is a psychological theory of human development. Então, a teoria das relações objetais é uma área da psicologia que fala do desenvolvimento humano, Of how personality develops in childhood, sobre como a personalidade se desenvolve na infância, um, with an attempt to focus on the experience of the child or the infant. em uma tentativa de focar na experiência da criança, pequena e So, um pouco maior. so object relations basically means people relations. E relação objetal significa basicamente relação com outras pessoas que são vistas como objetos lá fora. Yeah, because from the point of view of the baby at a certain stage of development, they don't see people so much as they see things out there. Porque do ponto de vista do bebê, nos primeiros momentos, meses de vida, eles não veem pessoas lá fora, eles veem objetos, coisas. It's a body of theory that came right after Freud. É um corpo de teoria que veio logo depois do Freud, And they made a big, important movement post Freud. e eles criaram um movimento muito significativo depois do Freud. They moved from seeing instinct as the primary factor in development Eles passaram de ver, eles passaram de uma coisa que era ver o instinto apenas no desenvolvimento humano, to seeing early relationships or human relationships as the primary factor shaping personality. e eles deixaram de falar tanto do instinto para falar de relações interpessoais, modelando a nossa personalidade. Now, we don't believe that our type is determined by our early relationships. Nós, na CPI, não acreditamos que o tipo é definido dependendo das nossas relações no início da vida, But we do believe that our early childhood experience is very important.
mas a gente acredita que as primeiras experiências enquanto crianças são ainda assim muito importantes. More in showing us how our personality gets expressed in our experience. Mas em nos mostrar como que a personalidade acaba sendo expressa por nós na experiência humana. Okay, yes. B, how did you start studying and why the connection between object relations and the Enneagram? Então eu perguntei para a B quando e por que ela começou a estudar essa correlação entre relações objetais e o Enneagrama. Well, I learned the Enneagram in 1990, 6 years before I went back to school to study psychology. Então, a Bi aprendeu pela primeira vez sobre o Enneagrama em 1990, 6 anos antes de começar voltar para a universidade e fazer uma faculdade de psicologia. And when I studied psychology in graduate school, I noticed that many of the theories came in 3 stages or phases. E aí, na faculdade, eu aprendi que quase todas as teorias mais aceitas falavam de 3 fases ou estágios de desenvolvimento. And it was pretty obvious to me that these 3 stages of many theories matched up with the 3 triads of the Enneagram. E logo se tornou bem claro, óbvio para mim, que esses 3 estágios de diferentes teorias tinham uma correlação com os 3 pontos nucleares do Enneagrama, as três tríades. So I got very interested in the connections between the Enneagram types and these 3 stage theories. Então eu fiquei bem interessada nesses 3 grupos que o Enneagrama falava, com esses 3 estágios abordados por essas teorias. Okay. And I understand that later on you also saw all like 9 steps of development also, right? Eu entendo que depois você viu inclusive 9 estágios de desenvolvimento, não só 3. Yes, one of the theorists I studied was Margaret Mahler. Sim, uma das teóricas que eu estudei foi Margaret Mahler. And she did a big research study where she and a team of associates video recorded many children at a daycare center. E ela fez, junto com as pessoas associadas a ela, vídeos gravando crianças numa creche. And they wrote a book called The Psychological Birth of the Human Infant. E depois ela escreveu um livro, que eu já falo aqui qual é o título em português, e falando do desenvolvimento da criança. And in this book, they described a kind of trajectory or pathway of development early on. E ela falou do caminho de desenvolvimento, né, em estágios, no início da vida para todos nós. And it was just very obvious to me how this pathway of development of these different steps along that path correlated perfectly with the Enneagram types. Uhum. E eu vi como esses estágios se relacionavam perfeitamente com os 9 tipos. Só quero dizer que o livro a que a Bi se refere se chama O Nascimento Psicológico da Criança, Simbiose e Individuação, em português. Yes, please, go ahead, Bi. Just said the name of the book in Portuguese. Yeah. So I thought it was very interesting that there was this total similarity between
what Mahler described and the early experience of the nine types. Eu achei extremamente interessante que Margaret Mahler descreveu esses estágios de uma forma muito é, propícia para os 9 tipos do Enneagrama, tais quais nós os conhecemos. So she describes a kind of developmental pathway that starts from types 8, 9, and 1, then goes to 7, 6, 5, 4, 3, and 2. Então ela descreveu os estágios de formas que parecem muito assim. Primeiro o 891 e depois no círculo do Enneagrama, no sentido anti-horário, o 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yeah. So E I thought this was really helpful in understanding some of the early experiences of the types. eu achei isso super interessante para entendermos as experiências iniciais dos tipos do Enneagrama. E aqui eu queria dizer, isso é especialmente útil para terapeutas, mas cada pessoa interessada em autodesenvolvimento se beneficia de ver esses estágios dentro dela e onde ficamos mais presos nesses estágios conforme o nosso tipo do Enneagrama. Yeah, I understand, B. And so you started studying several authors, right? Not only her. Would you mind mentioning the other authors? Aqui eu peço que a Bi mencione os outros autores que ela estudou em relações Yes, objetais. yeah, so the authors that have these three stage or three phase models Então, os are autores que têm esse módulo, essa abordagem de 3 estágios são os seguintes: Melanie Klein, Melanie Klein, Karen Horney, Karen Horney, Margaret Mahler, Margaret Mahler, and Heinz Kohut. and Heinz Kohut. Very interesting. And how could you sort of briefly, explain to us these levels of development? So now maybe you can just talk and I translate. Então eu peço que a Bia agora fale, eu vou traduzindo. E como são esses 9 estágios? So maybe I'll say one thing about Karen Horney, but then mainly talk about Margaret Mahler. Então ela, na verdade, vai falar primeiro alguma coisa sobre a Karen Horney e depois, principalmente, falar dos 9 estágios da Margaret Mahler. And one reason I like to talk about Horney, two reasons, is that she is a very good writer who's very comprehensible. E ela gosta de falar da Karen Horney por ela ser uma excelente autora, muito abrangente. She's like a very clear thinker who writes really, really well. Ela tem muita clareza de pensamento e escreve muito bem. And Claudio Naranjo says she was his favorite psychological author. E o Cláudio Naranjo falava que ela era a autora em psicologia favorita dele. So I think her work may have influenced some of the way he articulates the nine types and the three triads. Então, eu acredito que ela foi influente para o Cláudio Naranjo escrever sobre as tríades do Enneagrama. So Karen Horney said that when a child is growing in childhood, ela disse que quando a criança está crescendo, that child has many needs. Essa criança tem muitas necessidades. And it's inevitable that some needs won't get met E é by parents. inevitável que algumas dessas necessidades não serão atendidas pelos pais. She said the child has many needs if they're to grow in love and in friction with others. Então, a criança tem muitas necessidades para crescer dentro do amor, se sentindo amada e nesse atrito que existe com outras pessoas desde cedo. And when some of the child's needs don't get met,
that child experiences what she called basic anxiety. E aí, quando uma dessas necessidades não é preenchida, a criança desenvolve o que ela chamava de ansiedade básica. And when a child experiences basic anxiety, they attempt to resolve that anxiety in one of three ways. E aí, quando essa criança experimenta essa ansiedade básica, ela tende a resolver o problema dessa ansiedade de três maneiras diferentes. The child either moves toward people, away from people, or against people. Então, a criança então tende, quando experimenta essa ansiedade básica, ela tende a tentar resolver isso de uma entre três estratégias, se movendo na direção da outra pessoa, ou para longe dessa outra pessoa, ou contrária a essa outra pessoa, ao encontro ou de encontro, né? Além de retirar-se. And I saw at a basic level, the heart types move toward people, the head types move away from people, and the body types move against people. E eu vi uma correlação entre os tipos emocionais 2, 3 e 4 indo na direção das pessoas, os mentais se retirando, indo para longe das pessoas, e os instintivos 8, 9 e 1 indo contra as pessoas. And then if we look at Margaret Mahler, she has three basic phases of development in childhood. E a Margaret Mahler também falou de três estágios de desenvolvimento básicos na infância. It's a little bit more complicated than this, but basically there is the differentiation stage, the practicing stage, and the rapprochement stage. Então, basicamente, de maneira simplificada, os três estágios da Margaret Mahler são diferenciação, prática e reapprochement, que é o se aproximar novamente da outra pessoa. And if we study, for instance, what Margaret Mahler says about the differentiation stage, E se a gente estudar o que a Margaret Mahler falou sobre o estágio da diferenciação, and all the things she observed about infants during that stage, e tudo que ela observou nas crianças naquele estágio, I think we learn a lot about the early experience of the body types in eu acho que particular. nós aprendemos muito sobre a experiência inicial dos tipos instintivos 8, 9 e 1. All babies, all infants go through all these stages in the beginning of life, in the first few years of life. Todas as crianças, independente do tipo, passam por todos esses estágios no início da vida. But it's like each of these stages is particularly important if you're a particular type. Mas, dependendo do seu tipo, um desses estágios será particularmente importante. So in the differentiation stage, it's like the child has a big need for psychological and physical holding. Então, no estágio da diferenciação, a criança tem uma grande necessidade de colo, de toque, assim, para dar suporte à existência dela. And the main task of the child at the differentiation stage is to separate from union with the mother and become a separate being. E o principal desafio dessa criança é se separar da figura materna para se tornar um indivíduo mais independente. The challenge is that the mother may or may not support the child in accomplishing that task in an optimal way.
E pode ser que os pais, principalmente a mãe, não apoiem a criança de maneira ideal nessa necessidade. The mother may hold on too much or push the child away too early. A mãe pode super proteger e segurar muito, ou fazer a criança, tentar que a criança se independize muito prematuramente. Or the child may not experience adequate holding during that stage. Ou a criança não sente que tem um toque, um colo, uma proteção física suficiente nesse estágio. And so, again, while this happens to all babies, it's as if types 8, 9, and 1 have particular needs at that stage. Então, apesar disso acontecer com todas as crianças, o 8, 9 e 1 tem uma necessidade mais particular sobre isso, mais intensa nesse estágio de desenvolvimento. So we can understand a lot of the challenges of 8s, 9s, and 1s as having their source in that stage of development. Então, a gente consegue assim entender o quanto essas crianças em particular têm necessidades prementes nessa fase do desenvolvimento. E aqui entra, por exemplo, temas como os pais que provêm estrutura, né, para a criança. Yes, please go ahead, Dee. Right, right. So in the practicing stage, which comes next, E na fase da prática, que vem logo em seguida, this happens after the child grows and can walk away physically from the mother. isso acontece quando a criança consegue crescer e se afastar, e ir para mais distante da mãe. So the child breaks away physically from the mother in the differentiation stage. Então a criança se separa da mãe na fase da diferenciação. And then starts exploring the world in the practicing stage. E aí começa a explorar o mundo nessa segunda etapa da prática. And for Margaret Mahler, practicing really means testing for danger. E para Margaret Mahler, prática significa, na verdade, ficar testando se há algum perigo ali. So at the next stage of development, the child is able to move away from the mother, and that feels really exciting at first. E então a criança nessa etapa vai andar, por exemplo, para um local mais distante da mãe, o que produz uma sensação de animação. Assim, a criança fica entusiasmada. But then the child will find themselves alone and away from the mother, and they tend to start feeling fearful. Mas aí a criança se vê longe da mãe e começa a sentir medo. So the three head types, 7, 6, and 5, experience a particular need for safety and protection during that stage. Então, as crianças dos tipos 7, 6 e 5 acabam experimentando uma necessidade maior de lidar com esse medo durante essa etapa. And they start experiencing fear in different ways. That is a kind of separation anxiety. E começam a experimentar medo como uma ansiedade de separação. And they also start to have different ways of defending against that fear in the ways that 7s, 6s, and 5s defend differently against fear. Então a criança começa a se defender contra esse medo de maneiras particulares, mas tanto o 7 como o 6 e o 5 têm estratégias bem claras de como se defender. So in the practicing stage, there's a big need for protection and safety. Então, na fase da prática, há uma grande necessidade de proteção e segurança. And inevitably, this doesn't
this need for protection doesn't get met perfectly in this stage. E, inevitavelmente, essa necessidade de proteção acaba não sendo totalmente atendida. And we can see some of the issues of sevens, sixes, and fives in having their source at this stage of development. Então, a gente consegue ver os desafios do 7, 6 e 5 como sendo originados nessa etapa do desenvolvimento. Because it's hard to feel confident in the face of fear if you haven't had what you needed at an early stage. Porque é difícil se sentir autoconfiante se não tiver essa necessidade satisfeita, preenchida nessa etapa inicial. So then the third stage is rapprochement. E a terceira etapa, chamada rapprochement, And in the way Mahler describes this stage, we can see it's very related to the heart types. e isso parece bem relacionado aos tipos emocionais 4, 3 e 2, conforme a gente vai ver na descrição da Margaret Mahler. At a certain stage, the children started expressing more interest in the social world. A criança, num determinado estágio, começa a mostrar interesse em socializar-se, no mundo social. So, at approximately 16 to 24 months, the child experiences even more separateness from the parent. Então, num estágio entre 16 e 24 meses, a criança experimenta essas coisas ligadas à separação dos pais. And here, rapprochement refers to the child alternating between being their own person and looking back to the mother for reassurance. Então, aqui a criança experimenta esse paradoxo entre se transformar em quem eles verdadeiramente são versus voltar para a mãe para ter reafirmação, segurança novamente. The rapprochement stage is more about developing one's own identity versus being who other people want you to be. Então tem a ver com esse paradoxo entre desenvolver sua própria identidade ou se tornar aquilo que o outro quer que ele seja. So here in children, like in heart types, there was a tension between seeking the approval from the parent and doing what the child wanted to do. Então é um paradoxo entre fazer o que eu quero versus tentar suprir a expectativa que eu entendo que o outro tem. So this connects to something we see in heart types, which is an inner conflict around being authentic versus shape shifting into what people want you to be. Isso reflete um dos dilemas dos tipos emocionais de ser autêntico versus refletir o que o outro quer que eu seja. And so, like with the body types and the head types, we can trace some heart type issues in life to this earlier stage of development. Então, da mesma maneira que falamos para os tipos instintivos e mentais, a gente consegue voltar no tempo e olhar que a raiz de alguns dos problemas dos tipos emocionais nesta vida vem dessa etapa de rapprochement. It's so interesting when we read Mahler because she talks about many things at this stage that remind us of the themes of the heart types. Então é super interessante ler na Margaret Mahler como os temas dessa etapa parecem ter muito a ver com os temas dos tipos emocionais do Enneagrama. Ela não fala disso, mas isso fica bem claro. Right. The children at this stage start displaying more sadness, more envy, more interest in a wider range of people and emotions. Por exemplo, a criança nesse estágio desenvolve mais tristeza, mais inveja e mais necessidade de conexão emocional.
Beautiful. And this stage also has to do with the need for mirroring, right? Então eu pergunto que esse estágio tem muito a ver também com a necessidade de espelhamento. Yes, the main need of this stage for children is the need for mirroring. Então essa é a necessidade maior da criança nesse estágio, a necessidade de espelhamento. And what that means as a psychological need is the need to have your identity reflected back to you. O que significa, do ponto de vista psicológico, ter a sua identidade refletida de volta para mim pela outra pessoa, que ela me espelhe para eu me conhecer quem eu sou, assim, né? So children look to their parents to validate and affirm who they are. Então a criança olha para os pais para validarem e afirmarem quem elas são. So when they look to the parent for reassurance, they're wanting to have a positive vision of who they are reflected back to themselves. Então, quando eles olham para os pais, a criança quer ter uma visão positiva de quem eles verdadeiramente são. And this builds a confidence in one's identity and healthy self esteem. E isso cria uma autoestima saudável e a criação de uma identidade própria. And we know that many heart types suffer from an unmet need for mirroring in childhood. E muitos dos tipos emocionais sofrem com a falta de espelhamento na infância. Beautiful. And then, can you go through very quickly the 9 stages that she saw on the videos she recorded, like as a summary? Então, você poderia me falar dos 9 estágios que a Margaret Mahler descreveu a partir do que ela aprendeu nos vídeos de gravação em creches? I would say it's more like variations on 3 themes. Isso, na verdade, são variações em 3 temas. So, for instance, in the differentiation stage, we see different things that happen that correspond to types 1, 9, and 8. Então, por exemplo, no estágio de diferenciação, a gente vê 3 tipos de necessidade dentro desse grupo da diferenciação que correspondem ao 1, ao 9 e ao 8. So, for instance, ones don't get enough holding and support, and so don't get enough holding and support for their to learn to trust their own natural rhythms. Então, por exemplo, para o 1, a criança nesse estágio de diferenciação não tem tanto apoio, suporte nesse colo, nesse suporte físico, no sentido de não ver respeitados os seus ritmos mais naturais. And they learn through painful experience that they need to rely on outside criticism or rules E aí, to know what to do. E aí, por experiência própria, eles precisam começar a olhar para regras para saber o que fazer, externas a ele, né? And ones often feel anxiety from not if they don't have enough inner structure. E os uns se sentem ansiosos quando não sentem que tem uma estrutura interna. And they need to internalize that from a healthy support of their own rhythms. E necessitam internalizar isso a partir de um apoio saudável aos seus próprios ritmos naturais. Type 9s often suffer from a fear of separation. O tipo 9 normalmente sofre de um medo de separação. This is why they avoid conflict. É por isso que eles evitam conflito. And this sometimes comes from an early experience of separation from the mother. E isso vem muitas vezes de uma experiência de separação da mãe precocemente. It's like protest or anger at having to separate or come out of the womb. É tipo uma raiva, um protesto de ter que se separar saindo do útero.
because even after birth, the human child feels a sense of union with the mother for the first 2 or 3 months. Porque a criança sente uma necessidade de manter a união com a mãe, por exemplo, nos 3 primeiros meses. And again, depending on how that separation is handled, the nine may feel more or less trauma related to separation at a basic level. O 9, nesse momento, pode ter mais problema de se separar, dependendo de como a mãe lida com isso. And here we're talking both about a sense of physical separation, like skin against skin, E aqui a gente está falando tanto de uma separação física, assim, de pele com pele, but also a sense of being a separate being in a world of others. mas também um sentido do próprio ser em relação às demais pessoas. It's both necessary to become a separate being, but it's also scary in that it brings up issues of connection and belonging. Então é tanto necessário quanto digno de medo fazer esse movimento de separação. For eights, they often didn't experience enough holding at the differentiation stage. Para os 8, eles normalmente não experimentaram o colo ou apoio suficiente nessa etapa da diferenciação. And in the face of not getting enough support when they were a vulnerable baby, E frente a não obter suporte suficiente quando são bebês vulneráveis, the survival strategy is to become strong or overly tough. a estratégia de sobrevivência é se tornar forte ou duro. So Margaret Mahler would observe children at a certain point in time being extra tough or resilient in the face of knocks or falls. Então a Margaret Mahler observou que nesse momento a criança tenta ser mais dura e forte frente a esse desafio. Which sounds very much like a type 8 child. E isso soa como uma criança do tipo 8. Like I get strong because I'm not protected when I'm not supported when I'm vulnerable. Porque é como assim, tenho que virar forte face a uma sensação de desproteção enquanto estou vulnerável. And the defense mechanism of omnipotent control comes from this stage. E o mecanismo de defesa chamado controle onipotente é criado nesse estágio. So then if we look at types 5, 6 and 7, E aí quando vemos esses tipos, os tipos 5, 6 e 7, they display different traits that flow from the practicing stage. eles mostram diferentes traços que vêm do momento da prática. At first, Margaret describes how the child is excited and exhilarated from being able to move away physically from the mother. No início, a criança está super animada de se mover para longe da mãe. And some of the things she says sounds exactly like she's describing type 7. E algumas das coisas que ela fala parece mesmo que é o tipo 7. At the beginning of the practicing stage. No início da fase da prática. Like she says, the world feels like the young infant's oyster. Então, ela fala coisas como: o mundo parece a ostra da criança. Narcissism is at its peak. O narcisismo está no topo. The child is very excited about exploring the world. A criança está super interessada em explorar o mundo. But then right after that, we see some 6 traits. Mas logo depois disso, a gente vê alguns traços do 6. She says at a certain point, they would notice that the child would get too far away from the mother and would experience separation anxiety.
Ela diz que nesse ponto a criança fica com medo, né, dessa separação da mãe e desenvolve o que é chamado de ansiedade da separação. And you see the child being more fearful in a way that sounds more like type 6. E aí você vê a criança com mais medo, e isso parece bem a criança do tipo 6. Then she talks about how at a slightly later stage, the child would withdraw more and just be more with themselves while they were alone. E aí, numa etapa posterior da prática, a criança vai ficar sozinha e confiar nela mesma, nessa coisa de se retirar assim um pouco. In a way that sounds very much like type 5. O que parece muito o tipo 5. In response to fear and separation, they would go a little more inside themselves and get quiet and withdrawn. Mediante a separação, eles se desconectam e ficam quietinhos. Then a little bit later, they started noticing aspects of what we might see as heart type traits. E aí, um pouco depois, a criança começa a demonstrar aspectos que têm a ver com os tipos emocionais. They started seeing the children become more emotional and display a wider range of emotions. Eles observaram que nessa etapa as crianças começam a ficar mais emocionais e mostrar uma gama maior de emoções. They would express more sadness, Eles expressam mais tristeza, more anguish. mais ansiedade. The children would start to realize that their parent could prefer another sibling. Ou a criança pode começar a achar que o pai ou a mãe preferem o irmão, né? So we see some traits that sound a little bit like type 4. O que parece traços do tipo 4. More sadness, more envy, and more competition for the attention of the parent. Mais tristeza, mais inveja e uma competição maior pela atenção dos pais. A little bit later, they talk about how they started to see the children identifying with particular adults. E aí as crianças começam a se identificar com adultos em particular, com alguns adultos específicos. Which reminds us of the way threes, of the defense mechanism of type 3, which is identification. O que nos lembra do mecanismo de defesa da identificação que é típico do tipo 3. They seem to start to recognize that certain things they did gained the approval of the mother, and certain things were disapproved of. E começam a identificar que algumas coisas receberam aprovação e outras não, vindas da mãe. And then they started to see more behaviors that were conforming to what it seemed like the parent wanted of the child. E aí começa a mostrar assim, padrões que parecem ter conformidade no que eu faço e no que era esperado pelos pais. So behaviors that perhaps looked a little bit more like type 2 or type 3. Então, são comportamentos que podem se parecer mais com o tipo 2 e o tipo 3. Both in displaying a wider range of emotions and also having a sense that there was something that they were supposed to be or that the parent would mirror them or not. Então, tem a ver com uma gama maior de emoções, mas também se os pais a espelharam ou não e identificar quem elas espera-se que elas sejam. Né? That points to this inner dilemma that heart types have of whether to be authentic or whether to do what others want them to do. Que é esse dilema dos tipos emocionais entre serem autênticos ou aquilo que se espera deles. Very interesting, and it's especially interesting that this happens
in a certain order that reflects the Enneagram going counterclockwise, right, on the circle. Eu Yes. pergunto assim, que é especialmente interessante que os estágios identificados pela Margaret Mahler seguem exatamente a sequência do Enneagrama no círculo do símbolo no sentido anti-horário. Yes, exactly. Very, yeah. And B, just to finish, how do you think this may be useful information for our listeners at Mundo Enneagrama Podcast? Então eu pergunto, para finalizar, o que a Bia acha, como ela acha que isso pode ser útil para os ouvintes aqui do nosso podcast? Well, I think for practitioners like therapists and coaches, it helps people understand their clients at a deeper level. Então, para profissionais do Enneagrama, isso ajuda a entender os clientes num nível mais profundo. And I think for anyone who's studying the Enneagram, it may help you understand yourself at a deeper level. E para quem quer aplicar o Enneagrama em si mesmo, também isso pode ajudar que nós nos conheçamos mais profundamente. And understanding how deep some of these type characteristics go. Entender o quão profundas são essas características de cada tipo. Hopefully, which will help self-understanding and self-compassion. E isso, tomara que possa ajudar na autoobservação, o autoentendimento e também a compaixão por si mesmo. And also help us grow and change when we can understand exactly where something comes from. E nos ajudar a crescer quando entendemos da onde vem isso. Pretty good, B. Thank you so much for your teaching here and for your groundbreaking study firsthand. Então, eu estou agradecendo a Bi pelo ensinamento dela a partir desse estudo que ela fez quando estava na faculdade de psicologia, porque ela já conhecia o Enneagrama, e que gerou essa compreensão da teoria de uma maneira pioneira. Anything else you would like to add, Bi, before we finish? Algo mais que você queira acrescentar antes de finalizarmos, Bi? No, it's just a pleasure to be able to speak to your audience here on Mundo Enneagrama. Então, não só um prazer falar com os ouvintes do nosso podcast do Mundo Enneagrama. Então, mais uma vez, obrigado, Bi. E eu queria ressaltar que nos nossos cursos de formação profissional, nós ensinamos um pouco mais os profissionais o que fazer, então, né, quando identifica onde está o problema desse cliente nessas etapas de desenvolvimento, inclusive para coaches, tá? Enquanto adultos, o que o cliente mais precisa. Por exemplo, se é um tipo instintivo, prover mais estrutura no processo de coaching, né? E como fazer isso. Então a gente ensina bastante essas coisas nos nossos cursos mais avançados para quem tiver interesse em ir mais fundo nessa explicação. Então, muito obrigado, Bi, e obrigado a você que nos ouviu pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. Um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos nos nossos cursos e aos membros da CIP Online, nossa plataforma com conteúdos que vai muito além do que falamos aqui no podcast. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.